Na semana passada nós fizemos o ponto partido aqui, que eu preenchi. E aí eu resolvi dar um pouquinho de luz, deixa eu aumentar um pouco de luz no bordado. Ó. E aí eu fiz um contorno em ponto atrás com um verde mais claro, né? Pra dar uma luz, né? Então eu pensei aqui, de repente, a gente fazer desse aqui como se fosse um galinho, fazer uns pontinhos margaridas, fica bonitinho. Porque a gente já tá trabalhando bastante no cheio, né? Aqui eu trabalhei no Matisse, ponto longo, ponto curto. Aqui é o aranha, né? Eu conheço ele como aranha, tem gente que fala teia de aranha, é uma teia de aranha praticamente, né? Aqui é o ponto mosca, aqui é o correntinha. E agora de tarde eu fiz esta parte aqui, que é haste. Então eu dei o contorno aqui com outro tom, eu fiz o contorno antes, tá? E depois eu preenchi com haste e deu todo o preenchimento, né? Aqui é o ponto cheio. E aqui eu vou fazer um pouco do matiz aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Então, deixa eu pegar a cor aqui, né? Aqui, como se fosse uma mesa, né? Se eu trabalhar, de fato, com o matiz, eu posso trabalhar fazendo sombras aqui, cores, né? Então, eu não quero colocar... Já tem bastante cor, vamos ver se eu trabalho uma cor menos... não tão forte, né? Pra gente fazer... vou trabalhar com 2 fios. Pode ser um cinza. Deixa eu ver se vai ficar bom. A gente escolhe assim, né? As cores. É uma mesa, né? Talvez tá um pouco escuro. É que a gente só pode dizer que ficou bom quando a gente coloca, né? A linha. Eu posso... Ah, tem um mais claro aqui. Deixa eu ver. Tá muito... Parece igual, mas não é, tá? Uma é 399 e outra é 398. Posso dar uma luz com ela, mas eu acho que eu vou ficar com esses dois aqui pra gente trabalhar. As cores, assim, a sugestão que eu dou pra você é realmente colocar, né? E ver se faz uma composição, né? Porque aqui, como falta o vaso ainda aqui, os vasinhos, eu quero trabalhar aqui. A gente tem que ver o que de fato fica bom, o que não fica. Tem que ir testando, né? Aí, de repente, assim, pôs a cor, não gostou, não tirar. Né? Eu já tirei ao vivo com vocês aqui. A gente tem que ser feliz, né? No que a gente tá fazendo, né? Eu tô num momento muito feliz, né? De muitas conquistas, né? Por você estar aqui conosco, nos prestigiando o nosso trabalho, né? Então, eu tô muito agradecida mesmo a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. Tem luta, tem trabalho, mas graças a Deus estamos aqui. Então, eu vou tirar 2 fiozinhos aqui. Sempre eu ensino você a puxar um, mas eu também gosto de tirar aqui assim, ó. Aí eu tenho, tá vendo que eu separo? Porque senão ele enrola tudo de novo e você não consegue separar o fio. Aí fica aquele bololô, aí você acaba perdendo o seu fio, você fala... E a linha, vamos combinar, não está tão barata assim, né? A gente precisa só tomar cuidado com isso. Então, eu tenho duas opções aqui. Como eu já puxei 2 fios, eu vou passar os 2 na agulha. Mas eu peguei uma agulha aqui, o fundinho dela, mas eu consegui, tá? Ó. Vamos lá. Tirar essa daqui, dela pra cá. E aí, vamos estudar o que eu vou fazer aqui, como eu vou começar, né? Tá, vamos começar aqui, vou fazer um alinhavo. Pra quem pegou lá atrás, bem lá atrás, o matiz que eu vou fazer aqui é no haste estendido.
Ai, que bonito tá ficando. É que tá escuro porque o tom é escuro. Eu vou introduzir agora um pouquinho a outra cor que eu separei pra você ver o contraste que fica. E essa aqui é uma outra técnica do ponto matiz. Pronto, aqui, agora eu vou colocar outra cor. Aqui não ficou legal. Vou pegar 2 fios. Aqui eu não tô usando um fio dobrado em 2, porque eu posso fazer o alinhavo pra esconder o fio, né? Porque eu preciso de um pouquinho mais de linha. Então, eu cortei 2 cotovelos e eu tô usando a medida certinha, né? E aí, eu vou jogar aqui, tentar entrar alguns pontinhos só. Essa agulha aqui, ela tem uma cabecinha minúscula, gente. É só... Não, vou trocar de agulha.
Quanto mais você treina o seu bordado, melhor fica o seu ponto, né? Melhora a sua percepção no olhar, de tamanho de ponto, aonde você vai colocar, quais pontos você vai utilizar. Tem que treinar bastante. E que delícia, né? Tem muita gente, eu conheci muitas pessoas que falam assim, ah, não, isso não é pra mim. Eu vi muito isso em sala de aula, mas aqui eu tenho pelo menos 2 pessoas que fizeram aula comigo lá e que viram de perto que é possível, né? Tem que persistir, né, gente? Aquilo que eu sempre disse e, né, na sala de aula e continuo dizendo. Quando nós vamos subir uma escada, eu não consigo subir no 20º degrau. Não tenho pernas para isso, né? Tem que subir degrau a degrau. Então, devagarzinho a gente vai. Por isso que eu digo, sempre, a alma do negócio é você treinar, se dedicar.
tô seguindo o risco aqui, ele tá dando uma leve curvinha. É normal que a linha faça esse favor de abrir. Ou dar nó. Esse tipo de técnica aqui é um bordado, é uma técnica que você consegue fazer um pouquinho mais rápido. Agora, o que eu queria fazer no cactus ali, acho que não vai dar certo. Não vai dar tempo, melhor, né? Que vai dar certo, não vai dar tempo. Empolguei, a linha prendeu aqui. Normal acontecer isso. Porque o que que acontece? A linha dá uma desfiada, né? Olha.
Ai, que legal, olha que legal. Olha que bom, que bênção. Ai, eu amo isso, gente. Olha, eu não percebi. Ó, vocês estão vendo? Acontece. Ó. É, prendeu a linha. Acontece, gente. Não entremos em pânico. Então, o que que a gente faz, ó? Essa linha eu deixei separada aqui porque eu vou colocar ela agora. Você vem aqui e corta, porque ela não tinha nada que cair. Eu não quis arrematar. Pronto, ó. Ninguém entrou em pânico. Acontece. Sim. E aí, quando você for desmanchar, sempre procura usar o fundinho da agulha. Para não... É que ela tá aqui, ó, tá vendo? Eu pus ela aqui pro direito, ó, tá vendo? Eu vou usar. Acontece mesmo. Ela mesma já fez isso também. Ah, sim. Aqui na rosinha, pegou um fiapinho do tecido. Ai, que coisa. Aí eu consegui devagarzinho. Às vezes você pode até pegar uma pinça pra puxar, né? Aqui, ó, eu vou colocar a minha linha nessa direção aqui. Então, ela vai sair aqui. Que eu vou fazer um pouco aqui. Vou descer. Talvez eu desça com todo esse tom de linha pra ver, porque vai dar um efeito bem legal. Ops. Ó, vai dar um efeito bem legal. Talvez aqui eu coloque um pouquinho mais claro nessa pontinha. E o que que vai acontecer? Não tem problema nenhum de ficar a linha passada aqui assim, sabe? Mas é meu isso, tá? E é uma das coisas que eu sempre falo e ensino. Eu venho e passo. Porque assim, não existe no bordado livre aquele avesso perfeito. Mas existe um avesso limpo, arrumado. Você não vai ver tantas linhas passadas, tá vendo? Sai bem aqui, ó. Boa noite. Ó. Tá vendo? Então, o que que aconteceu? Ó, eu não fiquei... Você não tá vendo a linha passada aqui, tá vendo? Mas isso é uma questão só de você optar por fazer dessa forma. Eu gosto de fazer assim. Porque eu acho que fica mais bonito o avesso. Principalmente quando a gente vai fazer numa roupa, né? Num vestuário, né, numa calça, numa saia, numa blusa. Eu já bordei tudo. Ó, vai ficar bonito. É como se tivesse um degradê na mesa, né? Na barra aqui da mesa. Certo? Isso aqui vai ficar para depois eu mostrar. Vamos ver se eu consigo gravar para vocês. Para mostrar para vocês.